pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia, voltada para o sexto e sétimo ano do segmento da EJA. Hoje vamos estudar sobre os relevos do Brasil e do Espírito Santo. Você sabe quais são as formas de relevo que mais se destacam aqui no estado? Antes de começar, eu tenho um recado para os professores que estão nos acompanhando. Enquanto dou o recado, pegue o seu material a ser utilizado na aula, caderno, lápis, borracha. Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, esta é voltada para o sexto e sétimo ano do segmento da EJA e referente à disciplina de Geografia. Como já dito, o eixo temático a ser desenvolvido é Meio Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual e sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem. O objetivo específico para esta aula é conhecer as diferentes formas de relevo e os impactos que causamos a ele quando nós, seres humanos, ocupamos o espaço. Que tal agora você confirmar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui, acompanhando a nossa aula. Relevo é o espaço, o terreno sobre o qual vivemos e construímos nossas vidas. Observem a imagem de um relevo brasileiro. Ele pode variar de formatos: baixo, alto, plano, inclinado, irregular, enfim. São as formas que essa superfície rochosa adquire com o passar do tempo. Relevo, então, é o resultado das forças internas como vulcanismo, terremotos, e as forças externas, que são a erosão, o intemperismo, que destroem as rochas. Mas quanta palavra diferente, não é mesmo? Calma, durante a aula nós vamos entender tudo isso. Então, esse jogo de forças internas e externas geram as estruturas dos relevos do Brasil e do mundo. Vamos agora caracterizar o relevo brasileiro? É de altitude modesta, baixa e média altitude. O ponto mais alto é o Pico da Neblina, situado no estado do Amazonas, com apenas 2.995 metros de altitude, aproximadamente. Ou seja, este é o ponto mais alto do Brasil, mas comparado a outros países é considerado baixo. O relevo aqui é constituído por estruturas muito antigas, desgastadas pela ação das erosões, ou seja, sofre grande impacto dos ventos, da chuva, do sol, do mar, que causam grande alteração e modificação nas suas formas, transformando as paisagens e dando a elas características próprias e marcantes. Nós temos 4 estruturas do relevo que são planalto, planícies, depressões e as montanhas. Porém, muitas pesquisas apontam sobre o Brasil ter ou não ter montanhas e cordilheiras, devido à altura e à formação desse relevo. Considerando então como as estruturas se formam e como elas evoluem, o relevo brasileiro é dividido em 28 estruturas. São 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, conforme vemos na legenda do mapa. As legendas servem para facilitar a compreensão de um determinado mapa. Neste, as cores marrom, amarelo e branco significam os tipos de relevos e sua localização no mapa. Vamos agora falar sobre as estruturas dos planaltos. Observem os exemplos na imagem. Chapada Diamantina, localizada no estado da Bahia. E Monte Mestre Álvaro, aqui no município de Serra, no estado do Espírito Santo. São estruturas relativamente altas, podem ser planas ou não. Apresentam formas distintas. Podemos encontrar planaltos mais aplainados ou pontiagudos, parecendo serras. Um planalto é definido
a partir do seu processo de evolução, ou seja, com o tempo suas estruturas sofrem desgastes. O intemperismo, processo que destrói as rochas, provoca esse desgaste, destruindo e dando formas aos relevos. As planícies são regiões baixas, planas, como o nome já diz, superfície de pouca regularidade, se comparada a outras formas de relevo, como planaltos, por exemplo. Olhem as imagens, o primeiro podemos chamar de pasto, pois mais se aproxima de uma área rural. Esse é um tipo de planície. A segunda chama-se área costeira ou litorânea. Aparece ao longo do litoral, do mar, formada a partir do acúmulo de sedimentos marinhos. Processo de formação é a partir da sedimentação e não do desgaste. São áreas que recebem sedimentos de outras áreas mais altas. Com esse acúmulo de sedimentos, os materiais fragmentados pelos processos de desgaste das rochas, elas mantêm sua estrutura plana e suave. As depressões são relevos que apresentam altitudes mais baixas do que as demais áreas que estão ao seu redor, conhecidas como depressões relativas, ou mais baixas do que o nível do mar, conhecidas como depressões absolutas. Esse tipo de relevo também costuma ser mais plano, pois sofre bastante desgaste pela ação da água e dos ventos e acaba se desagregando e sofrendo um processo maior de erosão. Mas afinal, a região onde eu e você moramos é formada por qual relevo? Que tipo de estrutura temos por perto? Vamos pensar no estado do Espírito Santo. Que característica nós percebemos desse relevo? Quanto aos aspectos naturais, o Espírito Santo é marcado pelo contraste entre duas grandes regiões: a litorânea, caracterizada pelas planícies, regiões mais planas e próximas do litoral, e a região ao interior, caracterizada por planaltos e regiões serranas, onde se destaca a presença de várias serras e morros, incluindo o Pico da Bandeira, que iremos falar daqui a pouco. Vamos ver na próxima imagem para entendermos melhor. Vejam, observem o mapa do Espírito Santo. Conseguem localizar onde moram? Mas são muitas cidades que fazem parte do litoral, como Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz. Em azul temos o Oceano Atlântico. Por isso, essa região aqui é conhecida como litorânea, pela presença do mar ao redor. Mesmo que essas regiões tenham morros, eles são pequenos, não se destacam tanto, diferente da região serrana, que os morros são mais elevados. As planícies, então, são regiões mais baixas. Indo para o interior do estado, do Espírito Santo, o relevo muda e vai se destacando. E já aparecem as serras e os planaltos com maior destaque. Um exemplo que está na foto é Pedra Azul. Quem conhece a famosa região das montanhas? Além da beleza, que nem precisamos discutir, também se destaca grandes áreas de preservação da Mata Atlântica. Esse lugar tem um forte predomínio do relevo. Bom, é nessa mesma região de altitudes elevadas, de morros destacados, que encontramos o famoso Pico da Bandeira, com aproximadamente 2.980 metros de altura, considerado o maior pico do estado do Espírito Santo e o terceiro mais alto do Brasil. O Pico da Bandeira é localizado na Serra do Caparaó, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Metade nosso, metade de Minas. Este é considerado o ponto mais alto do nosso estado e o terceiro mais alto do Brasil. Muitos aventureiros e turistas não perdem a oportunidade de conhecer a região que mais se destaca em altitude no Espírito Santo. Mas e o relevo da cidade de Cariacica, como é? É um relevo acidentado, quer dizer que é constituído de serras e morros, ou seja, não é uma região muito plana na sua maior parte, como Vila Velha, por exemplo. O ponto mais elevado é o Monte Mochuara, que é um maciço de pedra, símbolo do município.
com aproximadamente 718 metros de altitude. É uma área de preservação ambiental. Ele pode ser visto de vários pontos da região metropolitana e é considerado o principal ponto turístico da cidade de Cariacica. O relevo é modificado por fatores naturais, como vento, chuva, erosão, mas também pela ação humana. Ao ocupar o espaço, as pessoas modificam os lugares para atender às suas necessidades, ao seu modo de vida. Geralmente, as pessoas procuram morar, plantar, realizar suas atividades em lugares planos, ou menos inclinados possíveis. Mas com o crescimento populacional acelerado e a falta de planejamento, temos presenciado muitos impactos ambientais, causados por ocupações desordenadas. O homem provoca mudanças no relevo e, na sua maioria das vezes, de forma irresponsável. Esse desequilíbrio, que é gerado pela ação do ser humano não respeitando o tempo de recuperação do meio ambiente, impacta diretamente a nós. Tá gostando da aula? Já confirmou a sua presença? Se ainda não, confirme agora, através do QR Code que aparece na tela. Bom, falamos que algumas ações humanas impactam de forma negativa no meio ambiente. Citamos os perigos de construções desordenadas, próximo a encostas, morros, desmatamentos. Vocês se lembram da tragédia de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, este ano? Podemos até pensar que o fator principal para o desastre ocorrido foi a chuva intensa. Percebemos também que a falta de políticas públicas foi o agravante. Vocês sabem o que são políticas públicas? São ações, medidas tomadas pelos governos municipal, estadual e federal, visando trazer bem-estar e segurança aos cidadãos, garantindo os nossos direitos. Esse vídeo que iremos assistir traz uma reflexão sobre tudo o que falamos aqui. Bom, agora vamos para a nossa atividade.
Escrevam as formas de relevo encontradas no Brasil e no Espírito Santo e cite algumas das suas características. Então, na parte de cima, o nome do relevo, na parte de baixo, alguma característica. Se é plano, alto, baixo. A segunda questão é o seguinte: segundo as pesquisas, esse tipo de relevo não é presente no Brasil. Lembrem que nós falamos disso hoje. Devido à altura e sua formação. Como ele se chama? Escrevam aqui. Vou dar um tempo para vocês. E aí, conseguiram fazer? Planaltos são regiões altas, planas ou não. Planícies são regiões baixas e próximas do litoral. Depressão são regiões mais rebaixadas em relação às outras. Muito bem, pessoal. E a segunda? Quem escreveu relevo de montanhas acertou. Vamos para a segunda atividade. São 2 perguntas. A primeira é para escrever o nome de um relevo importante que faz divisa com o nosso estado e Minas Gerais. A segunda, descreva também um relevo que se destaca na cidade de Cariacica. Vou dar um tempo para vocês. Acertou quem respondeu Pico da Bandeira. Ele é considerado o ponto mais alto do estado e o 3º maior do Brasil. E na segunda questão, qual é o relevo que se destaca na cidade de Cariacica? Quem respondeu Monte Mochoara acertou. Parabéns, pessoal! E a última atividade é para casa. Vai ser uma pesquisa. Observar as formas de relevo da sua cidade ou do seu bairro, registrando através de fotos e vídeos. Fotografem ou façam recortes de jornais e revistas sobre paisagens com os relevos característicos que estudamos aqui hoje. Por exemplo, foto de uma praia em Vila Velha, colem a foto no caderno e na frente escrevam qual é o tipo de relevo, se é um planalto, uma planície ou depressão. Discuta isso com seus colegas, pesquise mais sobre os assuntos. A aula de hoje foi só um resumo, mas o conteúdo é muito rico. Você pode nos enviar tanto a sua pesquisa como dúvidas que queira fazer sobre a aula, através do nosso canal oficial do Dever em Casa na TV, no Instagram, @Dever em Casa na TV. Vamos relembrar então sobre o que aprendemos hoje? Estudamos sobre as diferentes formas de relevo do Brasil e principalmente do nosso estado. Vimos que aqui no país não há presença de montanhas e cordilheiras, segundo as pesquisas, devido à altura e à formação desse relevo que não é característico aqui. Mas existem as regiões serranas e de morros bem elevados, como o Pico da Neblina, Pico da Bandeira, que são exemplos de planaltos. As regiões de planícies, como Vila Velha e outras que são litorâneas. As depressões são relevos mais planos, com altitudes mais baixas em relação a outros ao seu redor. E por isso sofrem um processo maior de desgaste de erosão. Aprendemos que relevo é modificado por fatores naturais, como o intemperismo e erosões, mas também pelas ações humanas, quando ocupamos o espaço de forma desordenada, sem pensar nas consequências, quando desmatamos, retiramos vegetações importantes do solo, casas construídas de formas desordenadas, em áreas de risco, na beira de rios e em morros.
Enfim, situações que alteramos o relevo sem planejar e pensar nas consequências. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês, aprendendo juntos. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!